Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao meu projeto de leitura da Bíblia a partir do livro de Salmos, hoje lendo o capítulo 67 em diante. Hoje eu vou ler na Bíblia King James 1611. O Salmo 67 aqui nesta Bíblia tem como subtítulo ou título Ao músico-chefe sobre Neginote, salmo ou canção. É um salmo bem curtinho que começa: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça com que a sua face brilhe sobre nós. Que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, tua salvação sobre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Ó, alegrem-se as nações e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente, e governarás as nações sobre a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará seu fruto e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todos os confins da terra o temerão. Salmo 68. Ao músico-chefe, salmo ou canção de Davi. Que Deus se levante, que seus inimigos sejam dispersados, que aqueles que o odeiam fujam dele. Assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe. Assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus. Mas alegrem-se os justos, se regozijem diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Exaltai aquele que monta sobre os céus, pelo seu nome já, e regozijai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus põe os solitários em famílias. Ele liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando foste diante do teu povo, quando marchaste pelo deserto, Selá. A terra sacudiu, os céus também caíram na presença de Deus. Até o próprio Sinai foi movido da presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, enviaste uma chuva abundante, por meio da qual confirmaste a tua herança. Quando ela estava cansada, tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparaste da tua bondade para os pobres. O Senhor deu a palavra, grande foi a companhia daqueles que a publicaram. Reis de exércitos fugiram rapidamente, e aquela que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantias entre os vasos. Vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata e as suas penas de ouro amarelo. Quando El Shaddai dispersou reis, estava branco como a neve em Salmão. O nome de Deus é como o monte de Bazã, um monte tão alto quanto o monte de Bazã. Por que vós saltais altos montes? Este é o monte no qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. As carruagens de Deus são 20.000, milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu ascendeste ao alto. Tu fizeste cativo o cativeiro. Tu recebeste presentes para os homens. Sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Aquele que é o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem as questões da morte. Mas Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos, e o couro cabeludo daquele que anda quieto em suas transgressões. O Senhor disse: Eu trarei novamente de Bazã, eu trarei o meu povo novamente das profundezas do mar. Que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos teus inimigos, e no mesmo a língua dos seus cães. Eles viram as tuas idas, ó Deus, as idas do meu Deus, meu rei no santuário. Os cantores foram antes, os tocadores dos instrumentos surgiram após. Entre eles havia donzelas tocando tamborins. Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Lá está o pequeno Benjamim, com o seu governante, os príncipes de Judá,
e o seu conselho, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Teu Deus comandou a tua força. Fortalece, ó Deus, aquilo que forjaste para nós. Por causa do teu templo em Jerusalém, reis trarão presentes a ti. Repreende a companhia dos delanceiros, a multidão dos touros com os novilhos do povo, até que cada um deles se submeta com peças de prata. Dispersa tu os povos que se deleitam com a guerra. Príncipes sairão do Egito, a Etiópia logo estenderá as suas mãos a Deus. Cantai a Deus, vós reinos da terra. Ó, cantai louvores ao Senhor, aquele que monta sobre os céus dos céus, que eram desde a antiguidade. Eis que ele envia a sua voz, e ela é uma poderosa voz. Atribuí, vós, força a Deus. Sua excelência está sobre Israel, e a sua força está nas nuvens. Ó Deus, tu és terrível fora dos teus lugares santos. O Deus de Israel é aquele que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 69, ao músico-chefe, sobre Sozanim, Salmo de Davi. Salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Eu afundo em profundo lamaçal, onde não há como ficar em pé. Estou em águas profundas, onde as inundações me transbordam. Estou cansado do meu choro. Minha garganta está seca. Os meus olhos falham enquanto espero por Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que querem me destruir, sendo meus inimigos injustamente, são poderosos. Então restituí aquilo que eu não tomei. Ó Deus, tu conheces a minha tolice, e os meus pecados não se escondem de ti. Não deixeis que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, não deixeis confundidos por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, não deixeis confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque, por tua causa, eu suportei a censura. A vergonha cobriu a minha face. Eu me tornei um estranho para os meus irmãos e um estrangeiro aos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me comeu, e as vergonhas daqueles que te envergonharam recaem sobre mim. Quando eu chorei e castiguei minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Também fiz do pano de saco a minha vestimenta, e me tornei um provérbio para eles. Aqueles que se assentam ao portão falam contra mim, e eu fui a canção dos bêbados. Quanto a mim, minha oração é a ti, ó Senhor, em um tempo aceitável. Ó Deus, na multidão da tua misericórdia, ouve-me, na verdade da tua salvação. Liberta-me do lamaçal e não me deixes afundar. Seja eu liberto daqueles que me odeiam e tirado das águas profundas. Não deixes a enchente das águas me transbordar, nem deixes que o profundo me engula, e não deixes que a cova feche sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Deus, pois tua benignidade é boa. Volta-te para mim, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. E não escondas a tua face do teu servo, pois eu estou com problemas. Ouve-me rapidamente. Aproxima-te da minha alma e resgata-a, livra-a por causa dos meus inimigos. Tu conheceste a minha reprovação, e a minha vergonha, e a minha desonra. Meus adversários estão todos diante de ti. A vergonha quebrou o meu coração, e eu estou oprimido, e procurei por alguém que tivesse pena, mas não houve ninguém, e por consoladores, mas não encontrei nenhum. Eles também me deram fel para o meu alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Que a sua mesa se torne um laço diante deles, e que aquilo que deveria ser para o seu bem-estar, que ele vire uma armadilha. Deixai escurecer os seus olhos, para que eles não vejam, e faça com que os seus lombos tremam continuamente.
Derrama a tua indignação sobre eles, e que a tua ira colérica tome conta deles. Seja a sua habitação desolada, e que ninguém habite em suas tendas. Pois eles perseguem aquele a quem tu feriste, e falam para a dor daqueles a quem tu tens ferido. Adicione a iniquidade à iniquidade deles, e não deixeis eles entrarem na tua justiça. Sejam eles apagados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Mas eu sou pobre e estou triste, que a tua salvação, ó Deus, me estabeleça no alto. Eu louvarei o nome de Deus com uma canção, e o magnificarei com ações de graças. Isto também agradará ao Senhor mais do que um boi ou um boi castrado que tem chifres e cascos. Os humildes verão isto e se alegrarão, e o vosso coração viverá, por buscardes a Deus. Pois o Senhor ouve os pobres e não despreza os seus prisioneiros. Louvem o Senhor e a terra, os mares e cada coisa que se move neles. Pois Deus salvará a Sião e construirá as cidades de Judá, para que eles possam habitar lá e tê-la por posse. Também herdará a semente dos seus servos, e aqueles que amam o seu nome habitarão lá. Salmo 70. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, para trazer a lembrança. Apressa-te, ó Deus, para me livrar. Apressa-te para me socorrer, ó Senhor. Sejam envergonhados e confundidos aqueles que buscam a minha alma. Voltem para trás e confundam-se aqueles que desejam me ferir. Que eles se virem para trás como recompensa por sua vergonha. Aqueles que dizem, que todos aqueles que te buscam se regozijem e fiquem felizes em ti. E que aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, magnificado seja Deus. Mas eu sou pobre e necessitado. Apressa-te a mim, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Ó Senhor, não te demores. Salmo 71. Em ti, ó Senhor, eu ponho a minha confiança, que eu nunca seja confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Sê tu a minha forte habitação, a qual eu possa continuamente recorrer. Tu deste o comando para me salvar, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, da mão do perverso, da mão do injusto e do homem cruel. Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha juventude. Por ti eu tenho sido sustentado desde do útero. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. Meu louvor será continuamente teu. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu forte refúgio. Que a minha boca se encha com o teu louvor e com a tua honra todo o dia. Não me lanceis fora no tempo da velhice. Não me abandoneis quando desfalecer a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e aqueles que ficam à espreita pela minha alma aconselham-se juntos, dizendo: Deus o abandonou. Persegui-o e tomai-o, pois não há ninguém que o livre. Ó Deus, não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te ao meu socorro. Que sejam confundidos e consumidos aqueles que são adversários da minha alma. Sejam encobertos com vergonha e desonra aqueles que buscam me ferir. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei mais e mais. Minha boca mostrará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois eu não conheço os seus números. Irei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça, somente da tua. Ó Deus, tu me ensinaste desde a minha juventude, e até agora eu declarei as tuas maravilhosas obras. Agora também estou velho e grisalho. Ó Deus, não me abandones, até que eu tenha mostrado a tua força a esta geração, e o teu poder a cada um que vier. Tua justiça também, ó Deus, é muito alta, que fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é como tu? Tu que me mostraste grandes e dolorosas tribulações. Deixa-me viver novamente, e das profundezas da terra nos tornarás a trazer. Tu aumentarás a minha grandeza, e me consolarás por todo lado.
Eu também te louvarei com saltério, tua verdade, ó meu Deus. A ti eu cantarei com harpa, ó tu Santo de Israel. Meus lábios se regozijarão grandemente quando eu cantar a ti, e a minha alma, a qual tu remiste. Minha língua também falará da tua justiça por todo o dia, pois eles são confundidos, são trazidos à vergonha aqueles que buscam me ferir. Salmo 72. Salmo para Salomão. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo, e aos pequenos montes por justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos dos necessitados, e quebrará em pedaços o opressor. Eles te temerão enquanto durarem o sol e a lua, através de todas as gerações. Ele descerá como a chuva sobre a grama cortada, como as chuvas que regam a terra. Em seus dias os justos florescerão, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Ele também dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Seba oferecerão presentes. Sim, todos os reis cairão diante dele. Todas as nações o servirão. Pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado, e salvará as almas dos necessitados. Ele resgatará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue à sua vista. E ele viverá, e a ele será dado o ouro de Sabá. Orações também serão feitas por ele continuamente, e diariamente ele será louvado. Haverá um punhado de milho na terra sobre o topo dos montes. Seu fruto sacudirá como o Líbano, e aqueles da cidade florescerão como a grama da terra. Seu nome durará para sempre. Seu nome será contínuo tanto quanto o sol, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão de abençoado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas. E bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém. As orações de Davi, filho de Jessé, terminam aqui. Livro 3, Salmo 73, um salmo de Asaf. Verdadeiramente Deus é bom para Israel, para aqueles que são limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase se foram, os meus passos quase escorregaram. Pois eu tive inveja do tolo, quando vi a prosperidade do perverso. Pois não há faixas em sua morte, mas sua força é firme. Eles não estão em tribulação como os outros homens, nem eles se afligem como os outros homens. Por isso o orgulho lhe cerca como uma corrente. A violência os cobre como vestimenta. Seus olhos destacam-se com gordura. Eles têm mais do que o coração poderia desejar. Eles são corruptos e falam perversamente no que diz respeito à opressão. Eles falam arrogantemente. Eles põem a sua boca contra os céus, e a sua língua caminha pela terra. Por isso o seu povo retorna para cá, e águas de um copo cheio são espremidas para eles. E eles dizem: como Deus sabe? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, que prosperam no mundo. Eles aumentam em riquezas. Realmente eu limpei o meu coração em vão, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois ao longo do dia tenho sido afligido e castigado toda a manhã. Se eu disser, eu falei assim, eis que eu ofenderia contra a geração dos teus filhos, quando eu pensei em conhecer isto. Foi doloroso demais para mim. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição. Como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como em um sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, quando tu acordas, tu desprezarás a imagem deles.
Assim o meu coração ficou entristecido, e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui e ignorante. Eu fui como um animal diante de ti. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho, e depois me receberás para a glória. Quem tenho eu no céu a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que o deseje mais do que a ti. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Porque eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Salmo 74, Masquil de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeita para sempre? Por que a tua raiva fumega contra as ovelhas do teu pasto? Lembra da tua congregação, a qual compraste na antiguidade, da vara da tua herança, que tu remiste, este monte Sião, onde tu habitaste. Eleva os teus pés às desolações perpétuas, até mesmo todas aquelas que o inimigo fez perversamente no santuário. Teus inimigos rugem no meio de tuas congregações. Eles exibem suas insígnias por sinais. Um homem foi famoso de acordo com os machados que ele havia levantado sobre espessas árvores, mas agora eles quebram sua obra esculpida de uma só vez, com machados e martelos. Eles lançaram fogo em teu santuário, e eles corresponderam até o chão a morada do teu nome. Eles disseram em seus corações: juntos vamos destruí-los. Eles queimaram todas as sinagogas de Deus na terra. Não vemos nossos sinais, não há mais nenhum profeta, nem há entre nós o que saiba por quanto tempo. Ó Deus, por quanto tempo o adversário nos envergonhará? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, até a tua mão direita? Arranca-a do teu peito, pois Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Tu quebraste as cabeças dos dragões das águas. Tu quebraste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste para ser alimentado do povo que habitava no deserto. Tu fendeste a fonte e a enchente. Tu secaste poderosos rios. O dia é teu, a noite também é tua. Tu preparaste a luz e o sol. Tu determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra disto, que o inimigo te envergonhou, ó Senhor, e que os tolos blasfemaram o teu nome. Ó, não entregues a alma à tua rola à multidão dos perversos. Não esqueças para sempre a congregação dos teus pobres. Tende respeito pelo teu pacto, pois os lugares escuros da terra estão cheios das habitações da crueldade. Não deixes que o oprimido retorne envergonhado, que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, pleiteia pela tua própria causa. Lembra-te de como o tolo te envergonha diariamente. Não esqueças a voz dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantaram contra ti aumenta continuamente. Essa foi a leitura do livro de Salmos até o capítulo 74. E a partir de amanhã lerei o capítulo 75 desse mesmo livro. Obrigado por me acompanhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.